Salve galera do Revisão, aqui quem fala é o Rolando. A pedido de todos vocês, eu decidi aqui inaugurar o Revisionários, um podcast do Revisão, em que a gente debate coisas que a gente acha interessante que tenham a ver com o canal. Essa primeira edição nós vamos discutir o Woodstock, porque vai comemorar seus 50 anos desse festival muito icônico que aconteceu nos Estados Unidos. E para esse programa eu chamei dois professores que um eu tive a oportunidade de trabalhar junto e o outro tive a oportunidade de ser aluno. Bom, se apresenta aí. Oi, então. Eu tenho um canal no YouTube, sou professor de História, de Artes e de Música. Tenho uma formação completamente maluca, mas eu gosto muito de arte, de cultura, de filosofia, e aí eu estudo bastante essas coisas. E o Woodstock, para mim, foi uma coisa muito importante na minha formação, apesar de ter acontecido muitos anos antes de eu nascer. Bom, e você, João? Solta aí o seu currículo, apresenta aí pra galera. Fala pessoal, meu nome é João Ivo, eu sou professor de História, eu trabalho em cursinhos, atualmente eu trabalho no Ângulo, né, já há muitos anos. Fui o professor do querido Rolando aí, e eu sou um curioso, um cara bastante interessado, né, em cinema, em cultura da década de 60, da década de 70 também. E o Woodstock, né, é fascinante, né, sobre vários pontos de vista, né, sobre várias análises culturais, históricas. E a ideia é a gente tocar e bater um papo, né, tocar uma conversa sobre o que levou essa geração a fazer essa loucura fantástica em 1969. Exato, 1969, 50 anos. E o mundo se pá ficou um pouco mais careta ainda, que quem diria, na verdade. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que 69 foi o auge da movimentação toda. 3 dias de doideira, o pessoal saiu lá do interior de Nova York, voltou para casa, vestiu um terno, e nos anos 70 eles arrumaram emprego e ficaram tudo careta, cara. Porque foi a última geração assim de doideira, né, de abertura da mente, enfim, né. Infelizmente, né, o mundo ficou mais careta, né, em vários sentidos. Eu acho que foi um momento histórico atípico, no sentido que essa pegada mais fora da caixinha foi mainstream, né? Eu acho que ela sempre existiu, ela continua existindo, ela já existia antes, mas esse foi o primeiro e talvez o único momento que esse tipo de contracultura, né, botou o pé no mainstream, né? Sim. E reverberou muito, né? Essa sim, loucura. isso é quase uma contradição de termos, né? Porque contracultura no mainstream, né? Como é que se concilia isso, né? Mas foi... E até por isso que eu acho que foi um momento tão único, né? Eu vejo de certa forma, Antídoto, que eles foram meio que fagocitados pelo capitalismo, né? O capitalismo tem essa capacidade de fagocitar e transformar, né? E transformar a coisa num produto, né? Num produto de consumo, né? No final das contas, o movimento hippie, né? Toda essa contestação acabou se tornando mainstream, como você disse, e virou um produto do capitalismo, né? É verdade. Eu acho que tem essa ambiguidade, né? Porque, veja, por exemplo, o festival, ele não era para ser um festival gratuito, mas ele era um festival bem idealista, né? Mesmo antes da ideia de abrir os portões, deixar todo mundo entrar e tal. E por outro lado, ele só teve o impacto cultural que ele teve por causa do filme, por causa do disco e tudo mais, né? Então, eu acho que é realmente isso. A revolta, o capitalismo fagocitou até a revolta contra o capitalismo, né? Assim, porque é tipo um excelente jeito de você ganhar dinheiro é falar mal de gente rica. E uma loucura que, tipo, deu um imenso prejuízo financeiro. A galera que organizou o festival demorou muitos anos pra conseguir, tipo, pagar as dívidas derivativas do fato, tipo, porque um monte de gente só subiu lá, não tinha como controlar, teve rua que fechou. Foi, assim, um frenesi da galera, né? E esse também, assim, eu acho uma coisa que estavam falando da questão da capacidade que o capitalismo tem de fagocitar, né, todas as manifestações culturais para torná-las financeiramente interessantes. Eu acho que, no caso especificamente do Woodstock, isso já estava acontecendo, né? Porque do Hendrix, Joplin, toda essa galera, eles todos tinham contratos com gravadoras. E o mercado de música é um mercado muito selvagem, assim.
Tipo, naquela época dava muito dinheiro, dava muita grana, e esse pessoal, eles conversavam com o jovem. Era uma turma que advogava a ideia de você aproveitar a sua juventude, né? Sem Sim. ser, tipo, a ideia de você poder ficar com uma camiseta colorida, andar descalço, é uma antítese justamente do que os pais dos baby boomers eram. Tipo, essa galera falou, Uhum. não quero ser igual ao meu pai. Isso é uma negação dessa figura que acaba levando a, tipo, um comportamento de juventude, assim. E a juventude também é ótima para consumir, né? Ainda mais uma juventude abastada, como era da época. Então, na verdade a juventude é ótima para consumir. Isso também vem num momento histórico específico. E essa foi a geração que foi a segunda geração, talvez, mas era uma coisa ainda relativamente nova, de a juventude ter essa capacidade de consumo, né? Que foi uma coisa que antes dos anos 50 isso praticamente não existia, né? De fato, é uma geração da prosperidade, né? Os anos 50 e os anos 60, principalmente nos Estados Unidos, os números são impressionantes, né? O PIB norte-americano entre 55 e 65 dobrou. Então é uma geração muito abastada, né? E uma geração que não precisou se preocupar com os traumas da guerra, não precisou se preocupar com a fome, né? Com a destruição do mundo. É aquela geração que nasceu pós 45, né? A chamada geração Baby Boomer. Isso. Então eles justamente tiveram um espaço para poder pensar, para poder questionar. Os números educacionais dos anos 50 e 60 também são espetaculares, né? O crescimento da educação básica, da educação superior. Então é uma geração que já teve uma possibilidade de ler, né? Teve mais acesso, pôde olhar o mundo, enxergar o mundo de uma outra forma, né? Do que os pais dele, né? Com certeza. O pai desse moleque que estava lá em 69, né? Ele viveu a guerra, né? É uma outra era, né? Uma outra geração, né? Um outro momento histórico, né? E isso, inclusive, dos dois lados do oceano, né? Na Inglaterra também foi um país que foi muito devastado, né, pela guerra, e que essa geração que viveu a reconstrução, tantos que nasceram logo depois da guerra, quantos que nasceram durante, né? Que viveram essa reconstrução, teve um investimento massivo em educação, né? Então, se você pega essas crianças que eram crianças nos anos 40 e começo dos anos 50, que estudavam em escolas de arte, tinham acesso ao jazz e ao blues também, e à música clássica que tocava no rádio, né? Então são crianças que eram bem pobres e que conseguiram ter essas oportunidades, então elas tiveram vivências, né? Elas viveram um pouco do que foi o terror da guerra quando eram crianças, mas viveram a reconstrução também, e então juntando essa capacidade de ter vivido um período de pobreza e de reconstrução, junto com a possibilidade de ter acesso a uma educação de ponta para os padrões da época, e ter acesso a uma arte emergente, ter acesso aos clássicos e a uma arte emergente, né, no jazz, no blues, no primeiro rock and roll, né? E uma indústria fonográfica que estava se expandindo, investindo em coisas novas e tudo mais. Aí é que a gente vai ter os Beatles, os Stones e toda a galera que tocou no Woodstock também, né? Que é a geração dos Beatles, dos Stones, né? Sim. E é uma geração meio assim, do ponto de vista cultural, meio renascentista, porque tinha uma explosão para todos os lados das artes. Você tem muito artista plástico interessante surgindo na época, você tem uma série de debates na academia, tipo, você tem os beatniks escrevendo literatura muito interessante, muito diferente. Então eu acho que é uma explosão cultural que foi para todos os lados, não só para a música. É que acaba sendo mais forte na música porque é o mercado musical que dita o que está acontecendo. Mas pensa que logo em seguida veio a nova Hollywood, na época você tinha o Godard fazendo cinema. Então, tipo, realmente é um negócio assim que o mundo estava presenciando uma explosão de cultura muito, muito sem precedentes, assim. Tanto que até hoje, boa parte do que a gente consome remete justamente à produção daquela época. E no Brasil a Tropicália também, né? O Brasil é a Tropicália. Tipo, sim, exatamente. O cinema não haveria cinema novo se não tivesse havido Nouvelle Vague. Meio que isso. Eu acho que também tem essa questão, né? Era um mundo que estava mais globalizado. Tinha o contexto de Guerra Fria, né? E as comunicações conseguiam fazer com que tudo que acontecia nos Estados Unidos reverberassem no mundo inteiro. Um negócio muito louco, né?
E é, e é interessante a gente notar também, né, que apesar da Guerra Fria, né, apesar dos pesares do contexto, né, do conflito mundial da Guerra Fria, é uma geração que vai questionar, inclusive, a Guerra Fria, né, o paz e amor, né, dos hippies, etc e tal. Né, uma geração... Make Love Not War, né? Make Love Not que é uma galera que eles não foram apresentados novos à guerra. Porque se você pegar a galera dos anos 40, tipo, eles tinham passado por uma Primeira Guerra Mundial, boa parte dos países tinha passado por outras guerras, e essa geração não. A última guerra que tinha tido era a Segunda Guerra Mundial, que depois disso ninguém esperava que tipo, tivesse mais tanto nada parecido, né? Um negócio que deu uma frustrada no projeto moderno, inclusive. E quando esses americanos reencontram a guerra, eles reencontram uma guerra muito justa, porque a guerra contra o nazismo era uma guerra que meio assim, era hegemônica a ideia de que o nazismo era do mal, então, portanto, ainda assim havia uma justificativa moral para o conflito. Agora, a Guerra do Vietnã é de fato uma intervenção com um propósito completamente discutível dos Estados Unidos, né? Aí já é uma disputa por poder. E essa galera que não cresceu em contexto de guerra, crescendo depois da guerra, são mandados para um lugar super hostil, tendo que lidar com os Vietcongs fazendo guerrilha, com um presidente tipo pouquíssimo simpático mandando eles para lá, e todas as outras explosões que estavam acontecendo naquela época. A guerra, sim, na visão de um baby boomer, é uma guerra muito diferente da guerra de um cara que foi para lutar contra os nazistas. É muito diferente. Sim, uma guerra do mal. E aí eu acho importante ressaltar algumas coisas, que é o seguinte, veja, tu falou do presidente, o Nixon, né, ele assim, tem um zilhão de críticas que podem ser feitas a respeito dele, né? Agora, aí a gente vai ver que ele, por exemplo, retirou muita tropa do Vietnã. Ele essa foi uma época que a Guerra Fria esfriou, na verdade, né? Que é o período que a gente chama de detente ali, que é do finalzinho dos 60, quando Nixon entra, né? Até o final dos 70. Então, apesar do discurso republicano ser muito forte e tudo mais, e um conservadorismo muito grande, né, acontecendo, né, a gente não pode esquecer que é muito fácil a gente cair nessas armadilhas de ver como essa geração, por exemplo, sendo a geração que todo mundo tinha a mente aberta e tudo mais, mas, bom, em primeiro lugar, o Nixon foi eleito, né? Essa foi a geração que elegeu o Nixon. E aí você vai ver o seguinte, por outro lado, o Nixon foi o presidente americano que mais aprovou leis ambientais, por exemplo. Que é uma coisa que hoje a gente não esperaria jamais de um presidente republicano, né? Então, isso faz ficar feio, na minha opinião, inclusive vários papéis dessa direita que a gente tem hoje em dia, que é até meio vergonhoso chamar de direita, né? Quer dizer, essa alt-right escatológica, maluca. Assim. Pois exato, mas quando você pensa num Trump da vida, o Nixon, que é uma caricatura que é uma caricatura de um presidente nada carismático e tudo mais, ele já, comparado com o Trump, ele já parece até uma pessoa razoável. E uma coisa, Antídoto, legal de observar aí é que pensar que o presidente anterior, o Lyndon Johnson, ele era um democrata e foi o auge da Guerra do Vietnã, né? 500 mil soldados, 500 mil americanos, né, sendo enviados para o Vietnã em 68, 69, num governo democrata, que em tese, né, a gente tem uma visão de ser um pouco mais pacífico, né? Um pouco mais racional, né? E foi justamente o auge da Guerra do Vietnã no governo democrata, né? E o Nixon, que era um republicano em tese, mais conservador, vai ser o cara que vai acabar com a guerra. Quer dizer, acabar com a guerra não, tirar os Estados Unidos da guerra, né? Mas isso rolou também com o Clinton na Guerra do Golfo, porque o democrata americano ainda continua sendo americano. Exatamente. Tem umas guerrinhas ali. Exatamente. Você pega a Segunda Guerra Mundial, é um democrata, a Primeira Guerra Mundial é um democrata. Você pode ver que nas duas guerras mundiais quem está no poder é um democrata, né? Então não é que eles são tão menos belicosos assim também, né? Sim, e aí eu acho que é muito legal ver isso como uma parte política desse cenário, que é muito importante de a gente lembrar, é que, tendo o Nixon como um presidente que vai cair em desgraça, que vai ser empichado, que na prática foi isso que aconteceu, né? Isso é uma coisa que destrói muito a confiança do americano médio nos seus políticos.
né? Ah, Que eu acho com que certeza. até o Kennedy, eu acho que ainda tinha muito uma coisa de o presidente é o cara, assim, sabe? Sim, ele O é ético, as presidente pessoas esperavam muito do Kennedy. as pessoas, os americanos tinham uma coisa idealista, assim, uma coisa idealista, não, desculpa, idealizada, uma visão idealizada do presidente e tudo mais, e que com a guerra do Vietnã, isso já, quer dizer, com o aquecimento da guerra do Vietnã, né, segunda metade dos anos 60, isso já começa a mudar, porque eles começam a ver, tá, mas por que a gente tá mandando gente para lá para matar e morrer? Essa coisa que não faz sentido, né? E aí com o impeachment o impeachment do Nixon, né? A gente já tem o cenário todo preparado para a desconfiança do público em geral a respeito da figura do político e tudo mais, que é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Se você for ver nas últimas eleições, é muito, 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 muito comum ter vários candidatos que se classificam como não políticos, assim, não, eu não sou político, eu sou gestor, eu sou qualquer outra coisa, né? Porque as O pessoas Reagan não fez gostam isso do logo em político. seguida também. Exato, mas eu acho que por contraditório que possa parecer, porque o Nixon era republicano e o Reagan também, o impeachment do Nixon tem tudo a ver com a eleição do Reagan, né? Porque foi a quebra daquela figura do político tradicional, né? É o que vai fazer com que o americano deposite a sua confiança no Reagan, né? Tem uma coisa interessante aí nessa história que eu acho legal a gente levantar também, é que o voto nos Estados Unidos é facultativo, né? E a geração dos anos 60, ela tinha esse questionamento em relação ao voto, né? E a desilusão deles terem perdido o Bob Kennedy, né? Que foi assassinado, né? O irmão do John Kennedy, né? Que era o cara para ser ali, né? Era o grande nome democrata, né? Que é assassinado ali no final dos anos 60. Então é uma geração que ficou totalmente desgostosa com a política, né? Desanimou, né? Aí o Nixon vem nessa onda, né? Porque os jovens eles votavam porque se empolgavam, né? E não houve, digamos, uma empolgação, né? Naquela eleição ali que ele venceu, né? Então, no final das contas, ele acabou indo e acabou criando um estigma, né, na política norte-americana, né? Uma espécie de niilismo por parte dessa juventude em relação à crença aos políticos, né? Vendo que eles não resolviam. Os democratas pioraram a guerra do Vietnã, o Bob Kennedy, que seria uma esperança, não foi, né? Porque acabou sendo assassinado, enfim, né? Eu acho que contribui um pouco para esse espírito rebelde, né, dessa geração, ainda mais, né? Olhar para os políticos e não se ver representado, né? Sim. Sem contar que é o pacifismo de uma geração que nasceu e viveu a vida inteira com medo de bombas atômicas. Em 62 teve o conflito lá em Cuba. Tipo, sem a crise dos mísseis, né? Exato. A gente acha que, tipo, sei lá, nós crescemos numa época que você fala de bomba atômica pra gente, é uma ideia, só, porra, pode crer, é um negócio assustador, é uma super arma, mas a gente bem que sabe que é uma arma de barganha. A gente não espera que ninguém, nem que o Kim Jong-un solte uma bomba atômica, nem espera isso. É verdade. Assim, eles faziam exercícios. Eles faziam exercícios. Eles faziam exercício o tempo todo na escola de se esconder debaixo das cadeiras e tudo mais. Eu dou uma disciplina. Bancas. Isso, eu dou uma disciplina de Cold War para os alunos do Higher Level de History na escola internacional. Né? E a gente fica 2 anos estudando Guerra Fria. A capa do livro é um monte de criança escondida debaixo da carteira com a professora assim na escola, num desses exercícios de simulação de bombardeio, sabe? E isso alimenta ainda mais, né, a questão do paz e amor, né? A geração paz e amor. Com certeza. Vai alimentar essa ideia aí de que a paz, né? A paz é um caminho que tem que ser buscado, né? O movimento hippie, a ideia de ter como lema, inclusive, né, o paz e amor. Acho que tem tudo a ver com essa geração que tem o medo da bomba atômica, né? O trauma da bomba atômica. Você pega, por exemplo, a produção cultural do cinema norte-americano dos anos 70, 80, a quantidade de filme, né, norte-americano, tipo Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde fala do apocalipse atômico, da bomba atômica, da invasão soviética nos Estados Unidos, né? Você vê que assim, abundam produções nesse sentido, né? O medo da guerra. Né? Um filme que eu adoro, que eu acho que ele descreve bem a angústia nesse momento, é aquele Doctor Strangelove do Kubrick. Que tem aquela cena icônica de um redneckzão, cowboy, montando uma bomba atômica caindo na União Soviética. E aquela coisa maluca, de uma cúpula de várias pessoas muito parecidas de terno, discutindo a possibilidade do fim do mundo. Um negócio muito maluco. Do cara com medo de que, tipo, os comunistas, tipo, estivessem vendo os fluidos do corpo dele.
Que também é uma época de muita paranoia, né? Eu acho, Com certeza. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a última temporada do Stranger Things, que eles conseguiram captar muito bem esse espírito da Guerra Fria, né? Eu tento imaginar essa geração que não viveu, mesmo a gente viveu muito pouco, né? Mas essa geração que não viveu a Guerra Fria assistindo, né? A doideira que é, né? A paranoia dos russos, a invasão russa nos Estados Unidos. Eu não vivi a Guerra né? Fria. Vivemos a Guerra Fria também, eu sou de 1980, né? Mas a gente viveu... Eu sou de 94. A gente eu e o Antídoto vivemos meio que o rescaldo ali, né? A gente era criança, né? A gente era criança, mas... Sim. Mesmo assim, né, eu fico imaginando, né, essa nova geração que não viveu nada, né, que é o público do Stranger Things, que é o público Netflix, né, vendo e dando risada, né, dessa paranoia que era uma coisa comum, né, pra época, né, até os anos 80. Sim, com certeza. E o Stranger Things, ele é todo calcado nos estereótipos dos anos 80, então colocar os russos como os vilões da terceira temporada foi perfeito nesse sentido. Eu achei genial, eu achei espetacular. Total. E é muito louco, porque assim, uma coisa que não acabou completamente, que sei lá, eu ainda penso no Putin, eu penso na KGB, assim. Tipo, a primeira coisa que me vem na cabeça é que esse cara ele foi treinando na KGB, ele tem tipo 50 cachorros, ele luta 7 lutas marciais diferentes, né? Ele ganhou a eleição dos Estados Unidos pro Trump, tá ligado? Falaram várias coisas. Alguns já estão analisando, falando que a gente tá indo pra uma nova Guerra Fria, né? Um pouco mais sofisticada, um pouco mais multipolarizada, mas é meio que um pouco disso, né? Com esse fim dos acordos nucleares, né? Se pá que é uma Guerra Fria um pouco mais cafona também. Né? A gente não tem o James Bond. Então, quantos Sean Connery tem nessa geração? Nenhum. Mas aí a gente vê, a gente falou bastante sobre as coisas que aconteceram depois e tudo mais, mas tendo em vista o que foi o Woodstock e todas essas coisas que aconteceram depois, não é de surpreender que realmente em 1970, logo depois do Woodstock, já tivesse o John Lennon dizendo "Dream is over", né? Sim, com certeza. Né? Quer dizer, e estava dizendo "Dream is over" e ao mesmo tempo fazendo campanha para os jovens se registrarem para votar, porque nos Estados Unidos você tem que registrar, né, para votar, né? Então, quer dizer, aquele ideal de vamos construir uma utopia e tudo mais, né? Bom, ele percebeu que não era simplesmente fazer isso, né? Então, você vai ver, tem várias fotos dele ali, 71, 72, com cartazinho, assim, "Don't forget to register to vote", coisas assim, né? Sim. Mas e o John Lennon tem as músicas dele como Working Class Hero, ele nunca deixou de ser engajado, mas é compreensível que ele tem algum nível de niilismo. Mas eu acho que não é só por causa da questão do niilismo, cara. Eu vejo que a geração da década de 60, ela se decepcionou de certa forma, né? Porque você pensa nas causas, você pensa nas causas pelas quais eles lutaram, né? Você pensa, por exemplo, 68. Poxa, 68 é o ápice do movimento, né, juvenil, estudantil. E lá na França, né, o maio de 68, os caras foram pra rua e tal, não sei o que. E no final das contas, terminou ali já em agosto, o de Gaulle, né, o presidente conservador, o velho, né, o velho general, vai vencer as eleições. Protagonista da Segunda Guerra. Então, vai vencer as eleições, cara. Aí você pensa, de maneira geral, você pensa no movimento negro. Legal, houve um avanço nos anos 60, com os direitos civis, etc. Mas a violência, né, a questão da inclusão, a questão dos salários. Se você pensar bem, as bandeiras dos anos 60, elas são muito legais, os jovens se engajaram. Você pega aquelas manifestações de Berkeley em 68, né, centenas de milhares de pessoas na Califórnia. E no final das contas, a guerra do Vietnã terminou em 73, né? Então o jovem foi lá, lutou e foi meio que broxante, né, no final das contas, né? As bandeiras que eles levantaram não saíram vitoriosas, né? É porque os hippies também, assim, eu acho assim, que tipo... qual que é o problema desses idealismos, né? Da mesma forma que o problema do romantismo na Alemanha alguns séculos antes, como na época dos hippies, eu acho que existe um problema fundamental, que é a ideia de que o buraco do mundo é sempre muito mais embaixo do que o que as pessoas esperam. Então, tipo, os Beatles podem te falar que tudo que você precisa é amor, mas não, você não precisa de amor. Você precisa de amor, você precisa de emprego. Pois é. Você precisa de várias fitas para conseguir estruturar a sociedade. Você precisa ter, tipo, direitos civis,
Você tem que ter um monte de coisa. Mas aí que foi o wake up, né, o acordar do sonho, que o John Lennon em 67 estava dizendo All You Need Is Love, né? E em 72, 5 anos depois, estava dizendo vamos votar. Então. Né? Quer dizer, ele pragmático, né? Ele se tornou mais pragmático, exatamente. Pragmático, na verdade ele continuou lutando, né? Ele teve uma vida de lutas, né? Pós década de 60, né? Se engajou em muitas causas, né? O Vietnã, né? Os protestos dele na cama com a Yoko, etc e tal. Mas ele se tornou mais pragmático, né? Menos sonhático, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Talvez porque ele fosse um pouco mais antigo. Quando rolou 68, os Beatles estavam, tipo, acho que tinha acabado. Acabou 69 os Beatles, não acabou? 68. 69. 69, é. E tem uma coisa também, né? Tipo, uma coisa aconteceu com a galera que tava em Woodstock. Parece que só nasceram 2 bebês de pessoas que estavam no festival, na época do festival. Um que tiveram que levar de helicóptero e outro que pariu na cidade ao lado. Muito embora exista a lenda urbana que teve um monte de bebê que nasceu em Woodstock. Mas, tipo, uma coisa que eu acho que teve um monte hip... de bebê que foi feito no Woodstock. E o Woodstock teve mais bebê feito. Com certeza. Então, é nisso que eu queria chegar. Tipo, uma coisa é em 69, todo mundo brincando de fazer suruba. E outra coisa é todo mundo em 70, tipo, virando pai. E virando mãe. Exatamente. Colocando um terno e indo trabalhar, né? Sim. E ficando estragado de droga também, né? Porque, tipo... Ainda que o objetivo deles, assim, não fosse usar droga de jeito tão hedonista, tipo, não era uma rave. Não é que todo mundo pegava e ia lá pra usar... Opa, espirraram aqui no fundo. Saúde. Não é que, tipo, eles entraram lá numa rave pra usar um monte de coisa e ficar doidão por 3 dias. Não era isso. O que efetivamente tinha acontecido é uma galera que estava experimentando um monte de coisas, que tinha lido Timothy Leary, que tinha feito um monte de experiência. Então é uma galera muito engajada. Pode abrir cerveja. Pronto. É uma galera super engajada que, tipo, tava experimentando com droga, mas também não tinha como imaginar um resultado de tomar galões de LSD. E era uma relação... verdade. Ficou confuso. É uma relação também a consciência... com a espiritualidade, né? Também tinha um lance, né, de expandir a mente, né? Encontrar a si mesmo, encontrar um ser supremo. A gente vê que a inspiração, por exemplo, né, da moda dos anos 60, você pega os Beatles lá no All We Need Is Love, no clipe, é o Oriente, né? É o budismo, é o hinduísmo. Os caras vão buscar alternativas. Os gurus, eles vão buscar alternativas do cristianismo convencional dos pais, né? Daquela lógica religiosa norte-americana, mais conservadora, né? E as drogas vêm nesse bojo aí, né? Vem um pouco nessa ideia de não é a droga pela droga, né? É se divertir, né? Aí você pega as comunidades, né? Charles Manson, né? Você vê eu ia chegar exatamente no Charles Manson. Uma coisa também aconteceu nessa época. As comunidades alternativas de gente maluca. Sim, que é um psicopata maluco, mas tem um fundo de espiritualidade, né? De criar uma comunidade ali, usar drogas para encontrar algo maior, enfim, né? Assim, para além do Charles Manson, tiveram muito. Então, mas aí vem uma coisa que a gente até já conversou por fora, né, Rolando? Que, assim... o Woodstock não era uma rave tipo, hedonista, vamos ficar doidões, mas era também. Sim. É porque é o seguinte, assim como a gente vê que, sei lá, dos Beatles, por exemplo, os Beatles influenciaram desde os Backstreet Boys até o K-pop por um lado, mas a música experimental e o heavy metal por outro, então muitas coisas diferentes saíram disso, né? O Woodstock, ele congregava muitas coisas, né? Hoje em dia, a indústria musical, ela é muito segmentada, né? Os produtos têm muito mais especificidade. Então, se você quer uma música para dançar, você vai ouvir uma música X. Se você quer uma música para fazer crítica social, você vai ouvir uma música Y. Se você quer ouvir, né, então você quer botar todo o povo para cantar, você vai tocar um sertanejo. Se você quer fazer uma música para pegação, né, você vai fazer um funk. Se você quer fazer uma música de crítica, você vai fazer um rap. Se você quer fazer uma música para mostrar virtuosismo instrumental, você vai fazer um jazz, ou um clássico, enfim, né? Agora, o Jimi Hendrix tocando no Woodstock, ele era todas essas coisas. Sim. Né? As pessoas tinham... Ele era ao mesmo tempo um ídolo pop, ao mesmo tempo um virtuoso do seu instrumento,
ao mesmo tempo um rebelde protestando. Todas essas pessoas, todos esses interesses, eles tava tudo meio misturado, né? Sim. Então o Woodstock era uma rave hedonista por um lado, mas essa era uma das muitas coisas que o Woodstock era. Ele era muitas outras coisas também, né? Eu lembro que eu tive por muitos anos. E hoje em dia também tem uma coisa, você falou que a música é muito segmentada em pequenos pedacinhos, né? A indústria da música, sim. A indústria da música. Mas assim, e também tem uma coisa, na época você conseguiu botar todas as pessoas pra escutar isso, porque tudo que saía, as pessoas tinham que dar um jeito de escutar, né? Hoje em dia a gente escuta em algoritmo. Então se você passou 2 dias escutando determinado tipo de música, o seu YouTube, seu Spotify vai tipo criar um cercado daquilo que tem a ver com o que você escuta. Tipo, uma prova disso é que se você entrar na minha conta do Spotify, do Rolando Mesões, você vai ver. Parece que eu vivo nos anos 70. Obviamente eu não vivo nos anos 70. Tem que existir algum motivo pra só ter, tipo, esse tipo de música no meu Spotify. É porque eu escutei as primeiras 10, 12 músicas que eu escutei, enviesaram o meu consumo da mídia pelo resto da eternidade. Então, tipo, é um pouco isso que acontece também. Antigamente, você não tinha esses 3 ou 4 conglomerados de dados que conseguem, tipo, levar as pessoas a fazer X coisas. Tipo, o louco do Woodstock pra mim é que foi uma ebulição espontânea. Foi rápido. Muito rápido, Sim, assim. mas assim, eu insisto que a gente tem uma narrativa do Woodstock que foi construída a posteriori, né? E que enfatiza muito alguns dos aspectos que o Woodstock teve. Mas aí, por exemplo, você vai ver, se você vai ver os shows, tinha show, sei lá, do Xananá, que era um grupo pop. Era pop. Não tinha nada de político, não tinha nada de rebelde, não tinha nada de experimental. Os menudos da época, sabe? Então, assim, essas coisas elas estavam muito congregadas, coisas diferentes no mesmo lugar. O que eu acho riquíssimo e o que eu acho que hoje em dia, infelizmente, a indústria da música, ela, como você falou, até por ela ser algoritmizada e tudo mais, ela não cria mais muito isso. Eu acho que, por exemplo, Game of Thrones criou muito mais isso do que a indústria da música. Porque aí era um monte de gente diferente, com interesses diferentes, e um interesse em comum, que era Game of Thrones. Mas aí você entrava num grupo para discutir, tinha um moleque de 15 anos com camiseta de banda de metal, tinha um professor de artes de 50 e poucos anos, sabe? Um monte de gente diferente, com interesses diferentes e com visões diferentes a respeito daquilo, dialogando. E que é uma coisa que esses espaços compartilhados para a gente se conhecer, para a gente trocar informações, são coisas que eu acho que tão complicadas, são difíceis hoje em dia, sabe? A lógica do business é a de você fazer o produto específico para aquele demográfico, para aquele, né? Que é um investimento mais seguro, que é um investimento mais, né? Eu penso muito nisso, quer dizer... E também olha só, eu vou dar... a questão de quem produz a música, né? Quem são os músicos hoje em dia, eles têm que se adaptar a uma indústria, né? Porque fazendo uma comparação com essa geração dos anos 60, de músicos dos anos 60, como é que eles vendiam o produto deles? Eles faziam um disco, né? Eles faziam uma arte espetacular naquela capa, né? Faziam um encarte espetacular e você e você ouvia o disco inteiro. Entendeu? Você ouviu um álbum que tinha o álbum era uma narrativa, o disco era uma narrativa, o LP, né? O long play era uma narrativa. Hoje em dia, qual foi a última vez que a gente ouviu um álbum inteiro, né? É difícil, né? É difícil isso acontecer, porque o consumo é diferente hoje, né? A forma de se vender música, né? O consumo é mais voltado pro vídeo, né? Sim, é o vídeo. Sim, o consumo é mais fragmentado também. E é o single, né? Hoje em dia é o single. A gente não ouve mais um disco inteiro, né? Então a indústria, ela meio que se embrenhou por esse caminho, e os artistas, os músicos, eles produzem dessa forma, né? Então, geralmente você vai ouvir uma ou duas músicas de um cara mesmo que você goste muito, né? Eu, recentemente, paciência, porque eu me adaptei a essa nova lógica de consumir música, né? A gente acaba meio que se adaptando, né? Que nem o Rolando falou do Spotify dele, né? Ele acaba, né, entrando nesse vício, nesse círculo vicioso, né? Do consumo, porque é isso que é apresentado pra gente hoje, né? Diferente da forma que eles consumiam música nos anos 60, né? Então, mas aí, veja, hoje em dia quem eu acho que faz mais esse papel, não, na indústria, né? Na indústria, não é a música. Né? De novo, essa coisa de você parar, você ouvir, você se dedicar para aquilo e você analisar aquilo com profundidade, você vê muito mais gente fazendo isso com série, com videogame,
hoje do que com música, né? Assim, isso eu vou falar assim, do ponto de vista mais cinema, né? Que eu não apresentei isso aqui no podcast, minha formação é cinema, né? Vocês são historiadores. Eu fiz faculdade de cinema, era um pouquinho diferente, eu só sou muito entusiasmado com história. Tipo, assim, uma coisa que muita gente na minha faculdade falava era, tipo, cara, o espaço da dramaturgia, no que a gente entende por dramaturgia, no sentido mais clássico, migrou do cinema para séries. O cinema tem muito mais a ver com circo do que com teatro, essa é a fita. Porque é uma questão de espetáculo visual. Tipo, sei lá, eu adoro cultura mainstream, né? Eu fui ver todos os filmes que você possa imaginar da Marvel na estreia, tipo, de madrugada. Eu vivo e respiro filme de terror ruim. Tipo, assim, eu não sou um tipo muito elitista com relação ao consumo de cultura. Mas, tipo, eu percebo que, tipo, a sala de cinema, ela é um espaço de sensações que se colocam acima da estrutura dramática do conteúdo, assim. Você vai encontrar muito mais dramaturgia em séries do que hoje em dia. Justamente por quê? Porque tem mais tempo para respirar, porque é on demand, mais barato, para a pessoa consumir e tal. Tipo, nesse sentido... Ela se dá no âmbito doméstico, não no âmbito público. Exato. É uma ótima desculpa pra transar, ter Netflix, então, tipo... enfim, tem uma série de coisas que depois é a favor das séries hoje em dia, né? Então, tem isso. Muito embora eu ainda tenha algum criticismo dessa lógica da série, que eu acho que é uma questão que as pessoas não conseguem ver coisas acabando, né? Eu acho que é por isso que as pessoas não gostam de série. Por isso que cinema tem 70 filmes que continuam... Um problema que eu tenho com a coisa da série, e aí eu vou tentar linkar de volta pro Woodstock, é o seguinte, você precisa ter uma cadeia de produção muito grande, muito forte para conseguir fazer uma série. Não é o Zé ali com uma câmera vai lá e faz uma série, sabe? Pelo menos uma série que vai atingir bastante gente, que vai ter uma grande distribuição e tudo mais. Nesse ponto seria o YouTube, o correlato, né? Mas no Woodstock e nesses festivais de música dos anos 60, essas bandas, muitas delas, era uma galera que apareceu do nada, assim. Teve bandas que o show do Woodstock foi um dos primeiros shows da carreira, né? E que se tornaram grandes e que quando a gente olha hoje em retrospecto, pensa, nossa, tal cara tocou no Woodstock. Só que assim, lá no Woodstock ninguém sabia quem que era esse cara. Né? A gente tem essa visão anacrônica de, nossa, o grande fulano tocou no Woodstock. Só que quando ele tocou no Woodstock, ele, aos olhos do grande público, ele ainda não era o grande fulano. E em muitos casos, como o Joe Cocker, por exemplo, foi uma performance arrebatadora no Woodstock que fez com que ele ficasse famoso. E o próprio Jimi Hendrix também, né? Ele não era também, nesse momento ele ainda não era, né? O cara, né? Ele tava se tornando, né? Tava no processo de se tornar, né? E nessa época o Deus era o Clapton. Então, e ele tocando o hino nacional, né? Se tornou uma das cenas mais icônicas, né? Do festival, né? O hino nacional americano, né? A crítica, né? A parte da crítica ali, né? Em relação aos Estados Unidos. Inclusive, boa parte das pessoas achavam que ele era inglês pra começar, né? Porque ele estourou na Inglaterra primeiro, né? É verdade, muito louco, verdade. É muito louco isso, né? Mas o Jimi Hendrix Experience, que já não era mais a banda dele quando ele tocou no Woodstock, né? Mas o Jimi Hendrix Experience, que foi com a banda com a qual ele lançou os 3 álbuns de estúdio que ele lançou em vida e tudo mais, era ele mais 2 ingleses, né? Não, e pior é que tipo, eram extremamente redundantes os álbuns, né? Era tipo, Are You Experienced? Experienced Electric Ladyland, era umas coisas assim, não era? Tudo a experiência. Ele tem três álbuns só de estúdio que ele lançou em vida e uns 250 álbuns que são póstumos, reagrupando todo de novo, né? Aquela dupla espada do capitalismo. Por um lado, possibilitando a existência disso e a chegada disso ao grande público. Por outro lado, fagocitando isso, né? Então, se você pegar a discografia do Jimi Hendrix, tem 3 grandes álbuns que ele lançou em vida e uma pataquada de disco póstumo, né? Muitos deles de qualidade duvidosa, porque não foi material que ele... Alguns são sensacionais, mas outros não são material que ele trabalhou, que ele refinou, que ele, né? São algumas experimentações que ele estava fazendo, né? Sim, não, e os anos 60 realmente foram muito cruéis com alguns artistas. Você pega o Syd Barrett, por exemplo. O Syd Barrett foi um cara que ele era de uma criatividade artística muito fora da curva, assim. E ele ficou muito fodido. Ficou muito estourado, muito rápido. Porque também é isso, né? Tipo,
Aliás, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, tipo, vocês dois que lecionam, né? Vocês dois que lecionam, têm contato direto com o aluno. O que vocês poderiam dizer que ainda existe no comportamento adolescente, assim, o que o jovem ainda tem que você acha que é remanescente de um pensamento hippie? O João vai lembrar que na escola eu tinha cabelo comprido, usava, tipo, sei lá, tipo uma... Tipo, eu tentava emular um comportamento hippie porque eu era adolescente e precisava ter uma identidade, né? Ó, Rolando, eu acho que você foi o último dos moicanos, viu? Você foi o último dos moicanos. Hoje em dia, hoje em dia tá cada vez mais difícil aí o rebelar-se, né? De uma forma, digamos, mais politizada e tal. Eu acho que se pegar essa geração aí, né? Essa geração dos últimos anos, levando em consideração que eu trabalho em escolas particulares, né? Levando em consideração assim, os jovens que eu convivo, né? Entre 15, 18 e 19 anos, eu acho que a rebeldia está muito mais na questão das drogas, na questão da estética, né? Eu acho que talvez isso remeta um pouco a essa geração dos anos 60, né? A questão de romper pela moda, de pintar o cabelo de uma cor diferente, entendeu? Mas, propriamente, assim, fazendo um link com alguma coisa, com algum elemento dos anos 60, é difícil, viu? Eu acho que é muito mais nessa questão do rebelar-se, né? Através da estética, ou mesmo, né, fumar maconha, da droga, da bebida, mas é muito pouco politizado, assim, uma coisa que dos últimos anos se percebe, né, claramente, é que essa juventude, pelo menos, esse nicho que eu trabalho, deixando claro, né, que eu trabalho com um nicho aí, né, com uma galera mais da elite, etc e tal, é muito menos politização, muito menos interesse em relação às questões políticas, né, é um ou outro que você vê que vai ter um questionamento um pouco mais aprofundado aí na questão social, na questão do racismo, na questão da mulher, entendeu? É mais difícil nesse sentido, assim, eu vejo, né. Eu não sei o Antídoto também, que trabalha com jovens, Olha, né, como ele a vê. minha experiência, felizmente, é muito diferente, sabe? Eu, eu, eu sinto, sim, mas eu sinto que, assim, em relação à minha geração, sabe? Se eu for comparar os alunos que são, vamos dizer, 20 anos mais novos do que eu, né? Eu tenho 33, então pegando meus alunos de 13 a 15 anos, assim, eu acho que eles têm muito mais consciência de certas coisas do que a minha geração tinha, sabe? Isso, claro, também tem a ver com o fato de que eu morava em uma cidade pequena e hoje em dia eu moro numa capital, né? Mas eu sinto que, em geral, eles são muito menos preconceituosos de quase todas as maneiras. Eles são muito menos homofóbicos, são muito menos racistas, são muito menos, sabe? Mas aí, de novo, eu vou ecoar o que falou o João. Eu tô falando, claro, do recorte que é a minha experiência com os meus alunos, né? Mas eu tenho a impressão de que, assim, em relação ao que o Woodstock legou pra gente, a gente tem uma herança estética e uma herança ética que são bem diferentes. Eu acho que a estética da coisa, do rock, a estética ela foi por um lado. Virou certo? coisa de tiozão. E ao mesmo tempo... mas não só de tiozão, mas entre os jovens, ele se tornou uma coisa um pouco mais conservadora, um pouco mais, né? E por outro lado, as pessoas que hoje eu vejo que tem uma fagulha muito parecida com esses ideais que movimentavam o Woodstock, eles estão fazendo outras coisas, sabe? O rap é o carro-chefe, assim. O rap, pra mim, em termos de música, é o que há de mais interessante nesse sentido, né? Mas também, então, várias outras coisas, quer dizer, hoje em dia, você andar com uma camiseta de um desenho animado pode ser uma coisa muito mais rebelde do que você andar com uma camiseta de banda de rock, sabe? Se eu tiver 2 alunos e um deles tiver com uma camiseta do Iron Maiden e o outro tiver com uma camiseta do Steven Universo, eu vou entender que o aluno que está com a camiseta do Steven Universo está fazendo uma declaração política muito mais muito mais contra muito mais pungente, muito mais rebelde nesse sentido do que o garoto com camiseta do Iron Maiden, sabe? Então eu acho que a gente permitiu que se separasse um pouco essas duas coisas, sabe? E aí você vê o cara cabeludo, barbudo, né? Vestido de preto, quando na minha adolescência isso era sinônimo de ser do contra,
sabe? Hoje em dia eu tendo exatamente esse mesmo visual, cabeludo, barbudo, vestido de preto, um monte de gente vai assumir que eu sou um cara conservador. Claro, eu sou um homem branco de 30 e poucos anos do sul do Brasil, né? Tem isso também. Então, né? O Nando Moura não fez bem pro rock and roll. Definitivamente ele não fez bem. Ele não fez bem. Mas então, só pra complementar uma coisinha, uma coisa que me incomoda um pouco é ver, por exemplo, que os meus alunos, eles não querem ser diferente dos pais deles. A maioria ali, ele não vai, ele não quer romper, ele não quer uma vida adulta fazendo o que ele quer fazer. Ele quer fazer o de sempre, ele quer fazer direito, ele quer fazer medicina, ele quer herdar o negócio do pai dele. Então é uma conformidade, né? Uma espécie de conformismo. É uma galera provinciana pra de certa forma, entendeu? Tudo bem, eu tô colocando no meu universo, né? Tô fazendo recorte de acordo com o meu universo, né? Eu trabalho com um cursinho de elite, né? Com um colégio de elite também. Mas isso me incomoda um pouco, sabe? Porque eu vejo aquela geração dos anos 60 que não queria ser igual aos pais, entendeu? Eu quero ser alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eu quero mudar, né? Mudar o mundo, etc e tal. E eu acho que é um pouco de conformismo, assim, dessa geração, e que 5 anos depois, a coisa mais pungente, impactante de se dizer, de se criticar, é dizer, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente. Né? Agora, deixa eu colocar um contraponto. Tava bombando no YouTube, no Spotify, em todas as redes, há, sei lá, um mês atrás, o clipe novo do Emicida, né? Sim. Do Amarelo, que é muito bom. E eu vou te dizer que para mim, eticamente falando, tem muito mais do Woodstock nesse clipe do que em praticamente qualquer coisa de banda de rock que eu tenha visto nos últimos anos. Assim. Uma coisa legal que o Antídoto falou aí é da questão do rap, né? Você vê que a contestação hoje vem da periferia, né? A contestação vem da periferia, né? Não vem da classe média, né? Não vem da... Parece que a classe média está meio apática, meio anestesiada, né? Você pega, por exemplo, o rock brasileiro, né? Fazendo um recorte do rock brasileiro. A gente tá numa geração aí, né, nos últimos 15, 20 anos que não tem nada de tão espetacular, né? E você pega, por exemplo, ali a geração dos anos 80 no Brasil de música, né, de rock, né, Titãs, Legião Urbana, que ainda faziam uma contestação, né? Hoje em dia a voz da contestação é Emicida, né? Vem da periferia, né? Vem da periferia. O que é bem positivo, assim, pra mim eu acho altamente positivo isso, porque querendo ou não, tipo, eu gosto muito de Mutantes, gosto muito do rock dos 80, que veio depois. Mas assim, tipo, a real é que, tipo, até certo ponto, essas gerações que a gente admira, que tem uma certa nostalgia, anos 80 tem uma música boa e tal, é uma galera muito branca, que veio de escola e talvez, tipo, a rebeldia estar na periferia e a periferia estar se fazendo ouvir seja um negócio muito importante que a gente deveria passar em algum momento e ainda bem que estamos passando. Eu acho que, nesse sentido, pelo menos, me deixa otimista. Me deixa muito otimista ver tipo, que a nossa contracultura ela vem justamente dos lugares onde o Estado abandonou. Sabe? Mas aí vamos ver uma coisa. Isso é uma coisa que o Woodstock, por exemplo, também tinha um grão disso. Se a gente for pensar que o grande ato assim, de encerramento do Woodstock, assim, o grande finale do Woodstock foi o Jimi Hendrix, né? Era um cara negro, pobre, que desertou do exército. Se fez ouvir por 500 mil pessoas. Exatamente. E assim, vamos dizer, o segundo show mais esperado do Woodstock possivelmente foi a Janis Joplin, que era uma mulher bissexual, entende? Com N questões de ruptura aí, né? Com os padrões. Exatamente, um monte de coisa. Inclusive, sim. E totalmente promíscua, né? Então a questão da. Então, assim, aí você vai ver um dos grandes nomes que se. Como é que eu vou dizer? Que se projetou a partir do Woodstock foi o Santana, que era latino. Nossa, e é bom pra sabe? caralho, muito bom, Santana. É muito bom. Sim, então, mas o primeiro grande show do Santana, o Santana é um daqueles que eu tava dizendo que, quem que é esse cara? Não sei quem que é esse cara. Vamos ver o show do cara aí.
E a galera ficou de boca Sim. aberta, né? E era um latino. Então, assim, eu acho que, de novo, o Woodstock era uma coisa que tinha um pouquinho de tudo que era coisa ali, sabe? Um show que foi bem importante, se eu não me engano, foi no primeiro dia do festival, foi do Ravi Shankar, que era indiano, sabe? Então tinha essas pessoas que eram excluídas do mainstream, entende? Não era só um monte de homem branco hétero cantando de um lugar de privilégio, entende? E eu acho que hoje a gente tem em vários lugares que eu considero que são de ponta na cultura em vários aspectos, a gente tem o pessoal da periferia, eu acho isso ótimo, mas vamos lembrar que no Woodstock também tinha um pouquinho disso, né? Embora no rock brasileiro dos anos 80, por exemplo, uma não coisa que eu tivesse. lembrei também. Que talvez seja uma questão mais Brasil isso. Porque eu tava pensando agora, né? Tipo, alguns anos antes, Ella Fitzgerald, tipo... A galera do jazz também, né? É uma galera que, tipo... Eram bares negros que, tipo, os brancos não conviviam. E lá surgiu o jazz, vindo do gospel, vindo do blues. E, de repente, foi a cena cultural dos anos 40, assim. De música, dos anos 30 e 40. Então, talvez eu acho que a gente existe uma tendência de, tipo, o outsider produzir algumas correntes de cultura que acabam sendo incorporadas posteriormente, mas que, tipo, vieram realmente da pessoa que foi marginalizada. Você vê isso muito em arte, você vê em literatura, né? Talvez os malditos sejam responsáveis pelos grandes avanços culturais, assim, pelas grandes maluquices que acontecem interessantes no mundo, né? Cara, então, o Alex Ross é um crítico de música que eu acho ele sensacional, assim. Ele escreve no New Yorker, sabe? E ele num dos livros dele, ele chama Escuta Só o livro, é bem, bem, bem bom. Mas ele fala que, assim, meio que tudo vira jazz. Todas as músicas viram jazz, no sentido de que, se você pega a Chacona, do século XIII, ela era uma música que era proibida para as elites, assim, porque era uma música popular, vulgar, tal. E aí você vai ver, no século XVI, a Chacona já era uma música totalmente elitizada. Você vai ver a valsa. A valsa, mesma coisa. A valsa surge uma música vulgar, uma música... Hoje em dia... o sonho de muita gente de se sentir elite é dançar a valsa no aniversário de 15 anos, né? Então ele vai falar que várias músicas passam exatamente por isso, né? Elas começam como uma ponta da periferia e aos poucos elas vão sendo apropriadas pelas elites, e aí aos poucos as elites começam a excluir os periféricos do ambiente dessa música e aí surgem outras músicas na periferia, né? Então esse é um ciclo que se repetiu muitas e muitas e muitas vezes. O rock foi um desses casos, né? Hoje em dia, por exemplo, o rock no Brasil, pelo menos, para falar da experiência que eu vivo, é uma coisa majoritariamente de classe média branca, né? Mas a origem... Exatamente. E nesse raciocínio, Antídoto, eu acho que o século XX, esse processo que você percorreu aí desde o século XIII, tem bastante a ver com o capitalismo que fagocita, né? Principalmente no século XX, que ele percebe que existe um nicho ali e a indústria musical vai lá, né, projeta certos indivíduos e de repente se torna uma música mainstream, né? Que é o que a gente... eu acho que o capitalismo acelera isso, né? Ele acelera esse processo. Porque se você for ver, com a Chacona demorou séculos para isso acontecer. Sim. Com a valsa demorou séculos para isso acontecer. Com o rock demorou uns 30 anos, assim. E quando será que vão fazer isso com o funk, hein? Será que quando a gente estiver velhinho, o funk vai ser... Nossa, vai ser música de tiozão. Será que o funk vai virar música de tiozão? Então, hoje em Será dia... que é isso que vai acontecer? Hoje em dia eu ouço com os meus amigos pagode sujo, entendeu? A gente vai pras festas e coloca um só pra contrariar e etc. E eu me lembro que nos anos 90 eu abominava isso, entendeu? Então é muito louco, né? Como é que funciona, né? Esse ciclo, né, da música, né? Mas olha só, isso pra mim, cara, o que eu olho pro rap e brilha o meu olho é que o rap não deixou que isso acontecesse, tá entendendo? Porque pela lógica industrial, pela lógica de consumo, pela lógica de marqueteira da coisa, já era para isso ter acontecido. E, no entanto, não, as comunidades periféricas disseram, não, o rap é nosso.
Você tá entendendo? Se vocês querem ouvir a nossa música também, beleza, vamos ouvir. Agora, não vão tirar isso da gente, não. Sabe? Sim, eu acho que nos anos 90 e 2000 rolou esse movimento de apropriação do rap, tá entendendo? Mas o pessoal da periferia, o pessoal das comunidades não deixou que tirasse deles. Isso que eu quero dizer. E eu acho que o grande mérito nessa história é o Racionais MC, né? Eu acho que porque o Racionais MC, eles colocam muito claramente, né? Assim, principalmente o Mano Brown, o discurso do Mano Brown, né? Que é a nossa música, né? É a nossa comunidade, é a nossa realidade, né? E você, ô Branquinho, né? Fica aí na sua, fica aí, né? De boa. Então eu acho que ele conseguiu manter, de certa forma, esse rap da periferia politizada, das comunidades, dos grupos de música na periferia, né? Essas comunidades de música que produzem hip hop, fazem grafite e etc e tal, que manteve essa identidade, eu acho que muito por causa do Racional, dos Racionais MC, né? Porque apareceu uma geração nova de rappers aí, tipo o Emicida, que talvez seja o mais icônico, né? Que ele foi numa linha de dar uma popularizada, né? Ele foi numa linha de tornar a música o rap um pouco mais acessível e inclusive dialogando com a grande mídia, né? Dialogando com o branco, fazendo programa na GNT, né? Inclusive, né? Mas isso já tinha, né, cara? Eu penso que nos anos 90, por exemplo, sei lá, eu morava numa cidade pequena. E os meus colegas todos ricos, porque eu era bolsista numa escola que era uma escola super cara, então a maior parte dos meus colegas era de uma classe social bem mais alta que a minha, assim, sabe? Mas meus colegas ricos, brancos, numa cidade pequena do sul do Brasil, eles andavam com coisa do Planet Hemp, tá entendendo? Eles adoravam o D2. Sabe? Eles adoravam Gabriel Pensador, eles adoravam essas coisas. Não é culpa deles, todo mundo adora D2. Não, mas o que eu quero dizer, não, o que eu quero dizer é o seguinte, eles não deixaram ser tomado deles essa cultura, entende? As pessoas brancas, as pessoas da elite, elas podem consumir, elas podem fazer, mas a periferia não deixou que se tirasse deles. Esse que é o negócio. Isso é importante. Sabe? Então, porque, por exemplo, nos anos 90, eu lembro que quando saiu o Sobrevivendo no Inferno, né? Aquele disco icônico do Racionais, cara, eu ouvi envergonhado. Assim, envergonhado no sentido de, puta, eu sou branco, cara. Meu, eu sou branco e ele não tá falando de mim. E, meu, eu tô olhando essa realidade é foda. Então eu acho que um pouco do Racionais ter essa coisa de falar, isso aqui não é pra você, entendeu? Eu acho que foi tipo uma espécie de... Ele foi uma espécie de guardião do rap da periferia. Enquanto esses outros caras que você citou, né? Eles já se propuseram, né? A ser grande mídia, né? E o Racionais manteve um pouco esse espírito, né? Que eu acho que isso criou um resguardo, né? Sim, mas aí você pensa comigo. Nos anos 80, no Brasil, o rap era totalmente contra a cultura, certo? Aí no começo dos anos 90, estoura Gabriel Pensador, estoura Haiti com o Caetano e o Gil, certo? Estoura o D2. Tá, beleza. Mas assim, o D2, o D2, claro, como membro do Planet Hemp ainda, e no final dos anos 90 que ele começa a ficar mais famoso na sua carreira solo. Mas enfim, o Gabriel, o D2 e o Caetano são brancos. Dentro da lógica do que aconteceu com todos os outros movimentos musicais grandes, tanto o jazz quanto o rock e tal, a lógica é que na próxima geração fosse quase só ter brancos e nos outros espaços de periferias ninguém mais ouvisse isso, né? E agora eu acho que com o funk o que aconteceu foi um pouco disso também, sabe? Eu acho que assim, os meus alunos, eles adoram funk. E eles são uma classe social bem elitizada. Agora, eles adoram funk. Agora, eu acho que isso não faz com que o pessoal da periferia deixe de ouvir o funk, e eu acho que isso talvez não vá ser apropriado. Eu acho que o rap, eu quero dizer o seguinte, eles não só se resguardaram, mas eles criaram a possibilidade de uma lógica diferente, na qual a periferia já não se deixa tomar o que é seu. Então, eu te perguntar um negócio pra você, sabe? E pra você, João, acho que essa é uma pergunta que dá uma amarrada muito boa na conversa. Traçando paralelo, você acha que, tipo, a princípio existe algo muito similar entre todos esses movimentos contraculturais ao longo da história que o Woodstock traz, mas a questão é, vocês acham que os hippies se deixaram apropriar? Desistiram da causa? Sim.
e Sim. que a gente tem outros momentos que não. Acho que é isso, acho que esse é o ponto, né? Tipo, passou 50 anos do Woodstock, o que restou do Woodstock? O que pra você, assim, pra dar uma amarrada no programa? Passou 50 anos do Woodstock, faz 50 anos que o homem pisou na lua, faz 50 anos que aconteceram várias coisas. O que vocês acham que restou? Qual que é o legado que esses caras deixaram pra gente? Eu acho que, em primeiro lugar, um puto exemplo, né? Oi, então, eu acho que assim, ó, o Woodstock foi aberto e fechado por shows de cantores negros, ok? Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro dia, alguns dos shows mais disputados foram shows com cantoras, mulheres cantando. Né? No primeiro dia teve a Juan Baez, que, se eu não me engano, ela fechou o primeiro dia, foi a apresentação do dia. Né? No segundo dia teve a Janis Joplin e eu não tenho bem certeza, mas tenho quase certeza que no terceiro dia teve o Xananá, que tinham cantoras mulheres, enfim. Todos os dias teve essa representatividade. Era um espaço em que as pessoas conseguiam conviver e colaborar. Eu acho que restou, em muito, um grande exemplo, sabe? Porque eu acredito que a história ela é um grande catálogo de casos de sucessos e de fracassos e de vivências do qual a gente pode se inspirar. A gente não pode cair naquelas armadilhas fáceis de a história se repete, a história avança linearmente, ou qualquer bobagem dessa, mas ela é um grande catálogo de casos e de histórias e de pessoas e de contextos da onde a gente pode puxar a inspiração, sabe? E foi uma coisa cultural tão importante que gerou tantos desses casos. Por exemplo, uma banda que possivelmente é minha banda favorita, não sei se é minha banda favorita, mas sem dúvida faz muitos anos que essa é a banda que eu mais escuto, o Grateful Dead. Puta, certo? Eles tocaram no eles tocaram no Woodstock e eles falam que o show do Woodstock deles foi horrível. Tá entendendo? Depois eu fui assistir o show deles no Woodstock e eu não achei horrível, mas eles acharam que foi horrível. Tá entendendo? E imagina, o Grateful Dead era a banda hippie por excelência, assim. O Woodstock era o lugar pra eles, certo? E eles fizeram um péssimo show. E aí toda a história de como... Não, beleza, foi um péssimo show. Toca o barco. Tá entendendo? É a vida que segue, mano. É a vida que segue. Entende? Então tem vários casos, várias historinhas pequenas que a gente pode olhar e buscar inspiração nisso. Então, pra mim, o que é mais importante a respeito do Woodstock não é que teve coisas que sobreviveram e teve estruturas que se repetem até hoje, porque eu acho que as estruturas que se repetem em termos ideológicos, em termos meméticos e tudo mais, elas não estão nos festivais de música, sabe? Eu acho que o Lollapalooza tem muito pouco a ver com o Woodstock, sabe? Até porque o Woodstock acabou sendo de graça e o Lollapalooza custa um salário mínimo pra você ir. Exatamente. Né? Eu não sei se eu cheguei a conversar isso contigo, mas eu parei para analisar uma época quanto que custava um ingresso do Woodstock em relação ao poder de compra de um americano médio da época. E aí, pro americano que ganhava um salário mínimo, o Woodstock custava tipo 3 horas de trabalho dele. Tá entendendo? Loucura. Se o cara que ganhava o salário mínimo, porque o salário mínimo nos Estados Unidos é por hora, né? Então o que acontece? O cara que ganhava um salário mínimo, ele em menos de um dia de trabalho, ele tinha dinheiro para pagar a entrada do Woodstock, que depois acabou virando de graça, certo? Depois eles liberaram para todo mundo entrar. Mas mesmo na sua ideia original, que era para ser pago, era uma coisa feita para ser acessível, né? Então, assim, o Lollapalooza custa um salário mínimo. Então, sei lá, eu acho que é isso. A herança cultural do Woodstock não tá nos festivais de música. A herança cultural do Woodstock não tá no cabelo comprido. Será que é um ethos? Não tá nas roupas... Eu acho que sim. Eu acho que é uma lembrança de um momento em que essas ideias de contracultura puderam dialogar com umas com as outras e puderam dialogar com o mainstream e que... a gente podia, no meio de uma segregação racial gigante, ter essas pessoas convivendo e se criar oportunidades para essas pessoas, sabe? Eu acho que ele segue como um grande catálogo de histórias, de casos, de vivências
com o qual a gente pode aprender muito, sabe? Eu acho que é preguiçoso se a gente pegar... ok, o Woodstock foi um festival de música, principalmente rock, então a herança cultural está no fato de que até hoje a gente tem festival... Não, eu acho que isso é secundário, entendeu? Eu acho que o Woodstock segue sendo... Como eu falei, eu acho que o clipe do Emicida tem muito mais da herança do Woodstock do que o ingresso pro Coachella, sabe? E você, João? Qual que é a sua Então, cara, eu acho que o Woodstock ele é a apoteose de uma década, né? A apoteose de uma década no sentido que ele acontece ali em 69 e ele, de certa forma, ele é o momento em que toda essa geração de contestação, de protesto, estão abrindo portas novas. Né? Então, pensando que nos anos 60 a gente vai ter aí o nascimento de um movimento feminista forte, do movimento negro forte, pensando na possibilidade da contracultura, da contestação da sociedade de consumo. São novidades, são coisas novas e são coisas assim, salutares, né? São coisas fundamentais para a gente construir a sociedade que a gente vive hoje, né? Então, apesar de essa geração ela ter, entre aspas, fracassado nos seus intentos, levando em consideração que apesar do avanço na questão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, a gente vai ver a violência extrema da polícia contra os negros até hoje, a gente vai ver aí a desigualdade social ainda muito forte, né? Mesmo a questão das mulheres, apesar de ter avançado o discurso, né, da gente ter caminhado aí bastante, né, na questão da igualdade, né, de gênero, etc e tal, a geração dos anos 60, que culmina em 69 com o Woodstock, ela não venceu. Ela não venceu, né? No final das contas, infelizmente, ela não venceu. Mas ela deixou o legado da sementinha que foi plantada, em muitos sentidos, né? De eu poder contestar o que é a família tradicional, de eu poder contestar os meus pais, de eu poder contestar a religião pré-estabelecida, de eu contestar as guerras, enfim, eu acho que o que a gente traz de legado é justamente uma geração que pôde abrir um caminho. Ela abriu um caminho, apesar de não ter saído vencedora no final das contas, né? Porque infelizmente a gente vai ver que avançou-se muito pouco ali, né? Esse avanço ele vai ser muito lento, né? Imaginava-se ali a vitória, né? Imediatamente, como diria um cartaz no maio de 68 na França, né? Sejamos realistas, peçamos o impossível, né? Eles tinham o sonho de conquistar o mundo ali, né? É hoje e agora. Isso não aconteceu. Mas eles deixaram esse legado. Eles abriram portas, né, da contestação. Eles abriram possibilidades, né, para essa nossa geração atual, então, né? Com certeza, então acho que é mais ou menos por aí. Isso de pensar que eles foram derrotados, eu acho que é muito importante por vários aspectos. Por exemplo, né, 69 é o ano que o Médici vira nosso presidente, né? Sim, que orgulho, hein? 69 é o ano que o Caetano e o Gil são exilados. 69 o presidente dos Estados Unidos era o Nixon. 69, então assim, tem muita gente que que cria uma narrativa com uma falsa linearidade e que pega vários problemas que existem hoje e colocam esses problemas como sendo consequência da vitória da esquerda nos anos 60, sabe? Ou da vitória dessas pessoas com mentalidade mais, vamos lá, eu não gosto desse termo, mas progressistas nos anos 60 e tudo mais, sabe? Mas é importante a gente lembrar que esse, vamos dizer, esse é o lado da história que foi derrotado, esse não é o lado da história que venceu. Sim, né? sem dúvida alguma. Tipo... né? Esse... Sim, não, sim, total, não. O que você tá falando tá completamente correto. Até porque, tipo, pensa que o Nixon saiu porque ele renunciou. E a ditadura militar no Brasil acabou porque, tipo, os caras ficaram saco cheio de ser ditadores no Brasil. Essa que é a fita. Não é que, tipo, alguém chegou e falou assim, não, a esquerda veio e, tipo, solapou a direita pra fora. Isso é delírio, nunca aconteceu. Não, cara, o Nixon, eu falei que o Nixon era presidente, mas assim, o Nixon se reelegeu depois. Então, imagina.
sabe, a geração do Woodstock não só é a geração que um ano antes tinha eleito o Nixon, como é a geração que reelegeu o Nixon logo depois. Então a gente não está falando de uma coisa aqui que era a regra. A gente está falando uma coisa que mesmo naquela geração era a exceção. Sim. Né? E que depois são as pessoas, né, como o João falou, assim, depois tiveram que ir lá botar um terno e ser pais, como você falou também, né? Então, assim, esse não é um caso de botar uma estátua do bandeirante que fundou a cidade e dizer, esse cara aqui é o cara vitorioso e nós vamos todos louvá-lo porque esse foi o grande homem que fundou a coisa que nós vivemos hoje. Não. Quando a gente está falando do Woodstock, a gente está falando dos idealistas que foram derrotados. Sim, mas de fato. eu acho isso esteticamente adequado ao que se propunha ser o Woodstock. Porque, tipo, qual que é a minha, assim, uma coisa que... O que eu fico pensando, né? O que restou, fora os estereótipos, né, do Woodstock? O que existe? Bom, tem aí o ethos que você falou, o ethos a ideia de rebelde nunca se dissociou da ideia do hippie. Eu acho que, a seu modo, o rebelde, tipo, ainda tem um pouco a ver com essa ideia, tipo, muito específica de você não ser o cidadão de bem, você tentar outra coisa. Isso nunca deixou de existir, tá ligado? Acho que nunca deixou de ser isso. Eu acho que, do ponto de vista prático, a sexualidade das gerações posteriores só foram possíveis porque teve os hippies, porque teve o Woodstock. Porque a sexualidade dos anos 60 era uma sexualidade bizarra, assim, tipo, assim, coisa de você ter poucos artistas que, quando exerciam, tanto homens quanto mulheres, quando se mostravam sexuais, era um negócio muito, hoje em dia, assim, parece até provinciano, parece uma sexualidade de caipira, porque se você compara, porque, tipo, você entende o que eu quero dizer, né? Que é uma loucura, então, tipo, não tinha um monte de, não tinha, sei lá, o Sergei falando que comeu a Janis Joplin, não tinha, tipo, a Anitta, que é uma pessoa genial, né? Tipo, mas que usa a sexualidade como uma arma de estética, pra passar a mensagem que ela quer. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a revolução sexual ficou, eu acho que ela não vai embora, eu acho que ela deu vazão a muitas batalhas, assim. Eu acho que é estética, cara. Eu acho que o grande legado, assim, que eu percebo da contracultura, na literatura, a ideia dos beatniks, tipo, eu posso escrever sem métrica, eu posso escrever sem revisão, eu posso escrever sobre o que eu quiser. Eu posso ser um poeta maldito sem ser Baudelaire, eu posso ser um poeta maldito que sei lá, mano, de repente transformei em prosa no texto e foda-se. Eu posso ser um pintor que copia. Eu pego uma lata de sopa e é mercadoria, e não é, e foda-se, essa é uma discussão. Eu vou fazer um vídeo comendo hambúrguer. Isso rolou nos anos 60. Rolou nos anos 60 porque rolou, porque podia rolar. Tipo, eu acho que... E como o João falou, e o Woodstock foi a epítome, foi a epítome disso, assim, né? Eu acho que foi o Woodstock foi, vamos dizer assim, o ápice desse momento, assim, foi onde isso tudo culminou, né? E eu acho engraçado, você falou algumas vezes dos beatniks, eu não consigo parar de pensar que o Neil Cassidy, que é um personagem do On The Road, né? Ele tem um livro que é o primeiro Ele morava terço. com o Grateful Dead. Ele morava com o Grateful Dead, sério? Nos anos 60. Que loucura. Realmente essas coisas estão muito amarradas. Apesar de On The Road ser da década de 50, né? Apesar de ser um pouco anterior, mas essas coisas elas estão bem amarradas. Eu acho que foi muito isso, que foi o Woodstock foi onde tudo isso se concentrou e onde houve aquele sonho de que, ok, talvez essa nossa utopia, esse nosso novo mundo cheio de possibilidades seja possível. Aí chegaram nos 70 e mostraram que não era. Talvez o hippie seja um herói trágico. Talvez o hippie seja um herói trágico. Ele sabe qual é o destino dele. Pensa no Uivo. O Uivo do Ginsberg, cara. Eu vi as pessoas importantes da meditação morrendo pelo desespero, pela dor. Tipo... Talvez seja isso. Eu acho que talvez a loucura do hippie seja um retorno a isso. A ideia de que, tipo, você pode ser um herói trágico. O mundo é esse, você recusa esse mundo e você faz a sua brisa. Eu acho que... Então eu vou voltar na pergunta que você fez, cara, e eu vou relacionar isso com o nosso momento que a gente está vivendo hoje. Eu li esses dias um texto que se chama Doentes de Brasil. Vocês viram isso? Não, também não vi. É um texto gigantesco e maravilhoso da Elaine Brum, eu acho, e que ela fala que muitas pessoas, sobretudo pessoas com maior inclinação para a esquerda, estão passando por um momento agora de severo peso psicológico e muita doença mental, muita depressão, muita ansiedade por conta do momento que a gente está vivendo.
sabe? Por conta do momento que a gente está vivendo, em que não só as coisas pelas quais essas pessoas lutam estão sendo severamente derrotadas, certo? Mas que essa não é uma derrota comum, sabe? Essa era da pós-verdade, quando assim, os historiadores discordam da minha narrativa, eu desmonto os historiadores. Os cientistas discordam da minha narrativa, eu desmonto os cientistas. Tá entendendo? Sim. Então a NASA discorda da minha narrativa, a NASA é comunista. Quando tu diz que a NASA é comunista e repete isso tanto que as pessoas de fato se convencem disso, tu não tá tu não tá quebrando a NASA, tu tá quebrando a linguagem. Sim, total. Isso vira ruído. Tu tá quebrando. E assim, e a linguagem é a única coisa que existe fora a lei da selva. Porque se tu não vai resolver os conflitos através do diálogo, através da linguagem, tu vai resolver através da força. Ponto. Certo? Portanto, a linguagem ela é um pilar civilizatório. E quando a gente vê que as palavras estão sendo todas destruídas para satisfazer uma narrativa, o problema não é só que essa narrativa tá sendo favorecida. O problema é que as estruturas da civilização estão sendo desmontadas, né? E aí a nossa incapacidade de diálogo, sabe? O que é assustador não é que o cara pensa um monte de besteira, e tudo bem porque a gente pode discordar, a gente deve discordar, que ótimo que a gente discorda, nós estamos fazendo um podcast longo de mais de 1 hora a respeito de pessoas que estavam lá discordando. Agora, a questão não é essa, a questão é que se não é possível o diálogo, que é justamente o que eu falei que me encanta muito no Woodstock, todas essas possibilidades de pessoas com interesses e coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar, a gente perde a possibilidade de diálogo, as palavras deixam de ser eficazes, elas deixam de, sabe, isso não é uma perda de uma narrativa, isso é uma perda do pilar da civilização. Sim, sabe se você me lembra o que você falou, Juliano? Você lembra do Kurtz, do Apocalipse Now? O que resta quando... The horror. O que resta? Mano, eu acho que a hora que você fragmenta desse nível, eu acho que o que resta é o horror. Eu acho que o que resta é o horror. Quer dizer, ele não tava vendo só... Jóia, manda ver. Mas então, viu, João? Não sei se você concorda comigo, cara, mas eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Que o Woodstock sendo esse momento de um diálogo entre tantas coisas diferentes, pensa tudo que o Jimi Hendrix tocando o hino dos Estados Unidos na guitarra representava, né? Hoje, quando a gente está nesse momento de impossibilidade de diálogo histórica, né? A gente está nesse momento que a nossa própria língua está sendo ruída. Esse momento volta como 50 anos depois um momento de inspiração, de a gente lembrar que, opa, é possível, sabe? Sim, eu acho que nesse sentido, esse momento de diálogo. Nesse sentido se torna importante lembrar e celebrar, né? Woodstock, no sentido que foi um movimento de contestação, foi assim, de maneira geral, né? Foi um momento especial da história que sintetiza a ideia da contestação e foi de certa forma, uma resistência, né? E a gente vive um momento que a gente está, como você citou o texto da Eliane Brum, né? A gente está anestesiado, né? De tanta porrada que a gente está levando, que parece que a gente está passando por um processo de involução, né? De certa forma. E a gente não para de tomar porrada, né? A gente não para de tomar porrada. Talvez, né? Assim, na verdade isso é uma esperança, né? Não é nem uma previsão, não tem nem como prever esse tipo de coisa. Mas quem sabe, em cima de tanta porrada, a gente consiga fazer surgir algo novo, algo bom, né? Um movimento como sociedade, né? Como civilização, de criar uma frente, de alguma forma, uma frente cultural, né? Como foi o Woodstock, ou em algum momento haver uma mobilização que conteste, né? Conteste o que está acontecendo, porque a gente está vivendo um momento que é no mínimo bizarro, né? Levando em consideração não só o Brasil, mas o mundo, né? De você contestar... Manda. Porque a minha dor é a seguinte, hoje tem muita gente contestando, só que
com a impossibilidade de diálogo de pessoas que não estão dispostas a mínima, entende? Que as palavras não atingem mais, a verdade não atinge mais, sabe? Isso que eu fico olhando pro Woodstock com inveja, entendeu? Não que o pessoal tava usando drogas, não que o pessoal tava transando, não que o pessoal tava rolando na lama, não que o pessoal tava ouvindo música que eu adoro. Exatamente, que tinha essa possibilidade de um monte de gente diferente que conseguia se comunicar com outros momentos da sociedade. Assim como no Brasil a ditadura foi a mesma época em que surge a Tropicália, por exemplo, né? Assim como a era Nixon é a mesma era que vai surgir o Woodstock, que vai acontecer o Woodstock e tudo mais, eu tenho esperança que, como você falou, esses movimentos de contestação e tudo mais, a gente consiga agora ver isso, a gente possa ver isso surgindo de uma maneira que toque em mais pessoas, entende? Que atinja as pessoas que não estão dispostas a diálogo, sabe? E se a gente pensar assim, a questão da ação e da reação? Se a gente pensar que nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, a gente avançou em muitas conversas aí, a questão da inclusão do negro, se a gente pensar, fazer o recorte no Brasil, por exemplo, né? A questão da inclusão do negro, claro que devagarzinho, né? Assim, meio, né? A passos lentos, mas a gente começou a questionar a questão da mulher, do machismo, a gente avançou, a Maria da Penha, né? Em muitos aspectos a gente avançou. Mesmo se a gente olhar para o Brasil dos anos 90, por exemplo, que nós crescemos, eu e você especialmente, né? O Brasil do Hermes e Renato. Então, o Brasil... O Brasil que nós crescemos, poxa, era normal, por exemplo, para mim, com os meus colegas, né, no meu meio, fazer piada contra homossexual, fazer piada contra negro, fazer piada contra mulher. Hoje em dia isso não acontece mais. Né? A gente já avançou em certos aspectos e toda vez que tem uma ação de afirmação civilizacional, aparecem os reacionários, né? Tem uma reação daqueles que estão perdendo o privilégio de poder ofender o negro, de poder ofender a mulher, de poder ofender o homossexual. Então a gente vive um momento obscuro, né, de reacionarismos. Isso no mundo inteiro, né, de certa forma no mundo inteiro. Inclusive, infelizmente, no Brasil, né, que remete um pouco aí ao que você colocou no texto, né? A gente, poxa, olha e vê como as coisas chegaram a tal ponto, como foi possível, né? A gente perder determinadas batalhas, né, achando que as coisas estavam avançando. Mas eu sou um otimista particularmente. Eu acho que a gente veio num processo que a gente avançou, principalmente algumas questões identitárias, algumas questões sexuais, a questão do negro, da mulher, etc e tal, né, de ter colocado, né, aí essas pessoas num lugar um pouquinho melhor, né, pelo menos um pouquinho melhor na sociedade, e eu imagino que esse retrocesso ele não vai vencer, né? Eu sou um otimista, na verdade, né? Eu também. Eu penso, por exemplo, eu pessoalmente, eu vou aproveitar que a gente está na, sei lá, a gente tem 1h30 de conversa, então nenhum reacionário aguentou até aqui. Eu vou dizer, por exemplo, eu penso no Bolsonaro muito mais como um Jânio Quadros do que como um Geisel. Essa é a fita. Eu acho ele tipo muito mais uma pessoa que chama atenção, que faz parte de uma corrente de direita muito específica, muito escatológica, muito circense, assim. E que, tipo, no fundo, historicamente, no macrocosmo de tudo, ele é só, tipo, uma engasgada no motor que, tipo, não muda muito a ideia do negócio, sabe? Eu tava vendo o Homo Deus do Noah Harari, sabe? Objetivamente falando, de fato, a gente teve um mundo que presenciou nos últimos, 100 anos uma melhora de condições materiais, um aumento do número de democracias, uma suavização de conflitos militares. Óbvio, a gente ainda tem atrocidades acontecendo, a gente tem a guerra da Síria acontecendo, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Mas a rigor... Não, mas estatisticamente diminuiu, isso é inegável. A experiência humana era um pouco menos desagradável. Do que ela era antes, assim. Sei lá, a minha geração... Eu vejo muito... Eu tava conversando isso com o pessoal esses dias, né? A minha geração cresceu num momento de economia muito zica, assim, no Brasil, né? E quando eu entrei no mercado de trabalho, felizmente isso acabou, né? Pra eu ter um pouco de experiência de paura. E a loucura que eu falo pro pessoal, a pior crise econômica da história do Brasil, eu falei, não
94, quando eu Não. nasci, tinha 2000% de inflação ao ano. Tá ligado? A gente passou por 4 ditaduras no Brasil. A gente teve, sei lá, o Deodoro cortando garganta, a gente teve 20 anos de ditadura militar, a gente teve o Vargas, que ninguém sabia direito se ele era fascista ou comunista ou só maluco, ou se ele foi um bom presidente, tá ligado? Tipo, essa é a vida, né? Sei lá. E aí, tipo, essa semana a gente postou um vídeo sobre o Juscelino Kubitschek, tá ligado? E aí, tipo, tem uma mulher respondeu assim: já tacaram comunista? Como assim? O JK era comunista, tá ligado? Sim. Pô, o JK era... Pô, logo o JK, tá ligado? O homem dos carros. Então, mas aí, cara, é que me dói. Aí é que me dói. Isso de você chamar de comunista todo mundo que discorda de você, tá entendendo? Não é você atacar o comunismo. É você atacar a linguagem. Entende? É você atacar o sistema de signos, de significantes, de significados comuns que faz com que a gente seja capaz de resolver os problemas que a gente tem sem ser necessariamente através da violência. Sim, o nazismo de esquerda, é o... a terra plana. Terra plana, enfim. puta, terra plana. Terra plana é muito hardcore, mano. Terra plana, ninguém porque, esperou assim, chegar na terra plana. Não, mas ninguém qual que esperava é o impacto? O impacto pragmático, prático, na vida de uma pessoa acreditar que a Terra é plana? Nenhum. Absolutamente nenhum. Isso não faz diferença nenhuma para a vida diária da pessoa, para o seu dia a dia. O problema da Terra plana não é a pessoa acreditar que a Terra é plana, porque isso é uma coisa totalmente inofensiva em si. Isso é uma coisa totalmente perigosa, dolorosa e preocupante quando a gente pensa justamente que isso desautoriza e isso tira toda e qualquer validade da comunidade científica e daquilo que todos nós construímos juntos enquanto civilização e que é, com todos os seus problemas e defeitos, a ferramenta mais útil que a gente tem de lidar com os nossos problemas e de entender o nosso futuro. O problema da Terra plana não é o cara acreditar que a Terra é plana. O problema da Terra plana é que a Terra plana, por exemplo, ela fomenta os mesmos valores do negacionismo climático. E esse é um problema prático. Sim, porque a gente tem uma ameaça existencial, é uma ameaça de ordem concreta, é um negócio que, tipo, está rolando, né? E que, tipo, o eventual dia de frio, uma eventual frente fria, pode servir como um argumento para você, tipo, negar a veracidade disso. E isso serve a agendas. Por exemplo, eu diria que a maior parte das pessoas que defende, tipo, dos grandes empresários, pessoas que têm poder, objetivamente, que têm poder. A maior parte das pessoas que têm poder, eu garanto que elas têm alguma noção de que isso é verdade. Mas atende aos interesses delas poder, sei lá, desmatar, poder continuar emitindo as fumaças sem gastar dinheiro, enfim. Existem agendas que entram na frente de determinados avanços. Isso é inevitável. É o Bannon, né? É o Bannon lá nos Estados Unidos que, inclusive, criou todo um método, né, para convencer as pessoas da fake news, né? É um método de destruição. Isso, mas é um método de destruição não do seu adversário. É um método de destruição do campo de batalha. Do tecido da realidade. É o tecido da realidade que é posto em jogo. Exatamente. Quando tu rompe com qualquer resquício de realidade consensual, né? Tu tá destruindo justamente o campo de batalha, não o teu adversário, sabe? Então, cara, eu acho que esse voltando pro nosso ponto de partida, né? Eu acho que esse é uma das coisas, porque eu não estou pensando no legado do Woodstock como o que de fato ficou. Eu estou pensando como o que de fato a gente pode fazer com isso, entendeu? O que é o legado do Woodstock nos possibilita, sabe? Para que eu posso usar esse legado, entende? E eu acho que por mais que tivesse um monte de hippie completamente maluco e alucinado naquele lugar, sabe?
a ideia de experiência coletiva e a ideia de que a gente não está fazendo uma coisa segregada e seccionada, a gente está fazendo uma coisa onde as pessoas podem expor suas diferenças e possam ouvir umas às outras, é uma herança disso, sabe? Eu acho que isso é o que a gente pode usar da herança do Woodstock hoje, no Brasil, em 2019. Acho que isso foi excelente deixa pra gente encerrar, porque, né, a gente... Já estouramos aí, hein? Não, então, eu conversando com o João antes de você chegar, Antídoto, como é que foi? Falei, João, tava pensando em fazer um papo de meia hora aí, tipo, a gente só discutir aí numa boa. 1h37 gravados. Caramba. Mano, que delícia, papo muito bom, gente. Puta, que delícia. Puta, que legal. Real, assim. Eu acho que... Totalmente de acordo, a gente tem que repetir a dose. Sim. Bom, gente, ó, eu vou deixar o canal de vocês, né, linkado aqui na descrição. E eu, assim, vou aproveitar que a gente finalmente para o fluxo brutal de pensamentos para agradecer, né? Agradecer o entusiasmo de vocês, agradecer a companhia de vocês, porque foi muito legal bater esse papo. Só chamar, meu querido, só chamar. Estamos aí, agradeço muito o convite. Mais uma de nossas parcerias, na verdade. História, hein, Rolando? e que venham outras. Eu senti o segundo colegial de novo. Mas muito bom, gente, assim, muito legal mesmo. Obrigado por terem vindo. Tipo, eventualmente eu vou querer vocês de volta, com certeza. Pô, Rolando, muito bom, adorei, cara, adorei. Participar aí do Revisão foi muito legal. Só chamar, estamos aí para próximas experiências, beleza? Beleza, com certeza, gente. E João, prazer conhecê-lo. Prazer, Antídoto, prazer, grande prazer, cara. E agora eu quero conhecer o seu canal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali nos links que você vai deixar, viu, Rolando? E vou procurar o canal do João, cara. Antídoto, é bem básico, viu, cara? É dica pra vestibular, é um negócio bem basicão, viu, meu? Sem grandes pretensões. Não tem problema. Sem grandes pretensões. Eu vou dar uma olhada no seu também, vou entrar lá. Sinta-se em casa. Beleza. É isso. Maravilha, gente. Muito obrigado por tudo. Valeu você, Rolando. Obrigado. É isso, mano. É nóis, gente. É isso. Falou. Valeu. Abração e boas noites, gente. Abraço e boa noite pra todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.